Ora viva, o meu nome é Marta Campos. A apresentação que se segue enquadra-se no projeto SECLASS, Sustainability Enhanced Construction Classification System, financiado pelo EEA Grants. O projeto SECLASS pretende facilitar a economia circular na construção, introduzindo um sistema de classificação de informações sobre construção, otimizado para a sustentabilidade. Este sistema é orientado para a metodologia BIM e serve não só a componente de sustentabilidade, mas também restantes usos BIM, como por exemplo a gestão de um processo BIM, quantificação, compatibilização de especialidades ou planeamento de obra e todas as fases do ciclo de vida. A apresentação foi desenvolvida pelo ateliê Marta Campos Arquitetura, parceiro do SECLASS, e resulta da sua experiência prática na utilização da metodologia BIM no desenvolvimento dos seus projetos, incluindo a utilização do sistema de classificação Uniclass 2015, que está na origem do sistema SECLASS. Atendendo ao exposto e atendendo a que a ferramenta para desenvolvimento dos seus projetos é o programa Revit da Autodesk, a apresentação ancora exemplos e reflexões metodológicas que forçosamente derivam das particularidades desse programa de modelação. Como mote para a apresentação, desafio-os a refletir nesta frase do Lewis Kahn. A great building must begin with the unmeasurable, must go through measurable means when it's being designed, and in the end must be unmeasurable. Este é o sonho de qualquer arquiteto, que no final, depois de passar o crivo dos measurable means, o nosso projeto seja imensurável. O que procuraremos hoje aqui partilhar é precisamente o processo, o crivo, pelo qual nós fazemos passar as nossas ideias para que depois consigam materializar nas construções que fazem parte do nosso portfólio. E esse processo não deve ser castrador, deve antes ser viabilizador da arquitetura. O título da apresentação é precisamente o acrónimo desse processo, a que chamamos AIM, Architecture Information Modeling. Um processo onde utilizamos a tecnologia digital e a metodologia BIM, Building Information Modeling, para agilizar o nosso processo criativo e prestar um serviço mais ágil e eficiente ao reduzir trabalho redundante. A apresentação subdividir-se-á nos seguintes temas: Purpose Driven Modeling, modelação direcionada a propósitos, cujo subtítulo é Conceitos e Dicas, onde teremos a oportunidade de partilhar convosco a importância de, à cabeça, saber qual é o objetivo, o uso, a dar resposta no desenvolvimento do projeto segundo a metodologia BIM. Passaremos a um outro tema, Smart Libraries, ou livrarias inteligentes, com o subtítulo BIM Picking, ou ser exigente, onde teremos a oportunidade de explicar a importância de ter uma biblioteca de elementos digitais bem organizada, sem ter obrigatoriedade de recorrer a plataformas pagas ou a sistemas de armazenamento complexos para a gestão e procura das mesmas. Segue-se um outro tema, Thriving for Machine Reading, a procura de leituras automáticas, com o subtítulo Diving into Standards, portanto a imersão em standards, onde teremos a oportunidade de partilhar convosco o esforço que atualmente fazemos para a implementação de standards na gestão de informação, que nos permitem automatizar determinadas tarefas, no nosso caso, nomeadamente, a extração automática do mapa de quantidades e trabalhos e a respectiva estimativa de custos da construção. E, por último, Basics when Modeling Architecture, básicos na modelação da arquitetura, com um subtítulo de Dicas, onde teremos a oportunidade de partilhar convosco algumas regras básicas de modelação dos elementos pertencentes à arquitetura, de modo a que o modelo possa ser fácil de gerir, paramétrico e permita a extração de quantidades nas unidades de medidas desejadas ou outras tantas leituras. Quando se inicia um novo projeto, antes mesmo de fazer qualquer tipo de ação na ferramenta de modelação utilizada, é essencial saber
qual é o fim em vista. Isto significa que é necessário delinear uma estratégia de modelação para atingir o uso, objetivos, ou usos objetivos que se pretendem atingir. Dando um exemplo para ajudar a visualizar. Imaginem um ovo que se pretende cozinhar. Existem diferentes técnicas de confecção dependendo do resultado final que se quer atingir. No final, teremos sempre um ovo cozinhado, mas com diferentes resultados. A técnica de modelação digital depende de uma variedade de razões. Uma das razões mais transversais é o nível de informação necessária, ou LOIN, Level of Information Need, a que o modelo tem que chegar para atingir o fim em vista, isto é, tanto o nível de definição da modelação, Level of Definition, como o da informação nela inscrita, Level of Information. Esta apresentação foca-se nos requisitos de modelação que necessitam de maior granularidade, tanto ao nível de desenho como da informação, de modo a viabilizar dois aspectos: a elaboração dos elementos gráficos de um projeto de execução, peças desenhadas, tabelas, etc., e a extração de quantidades. E tal como referido anteriormente, como a nossa prática é baseada na utilização do Revit, iremos ancorar os nossos exemplos na utilização desta ferramenta. Olhando para o gráfico aqui apresentado, diríamos que nós teríamos que chegar a este nível de informação e de definição para atingir os nossos objetivos. Após termos abordado algumas questões conceptuais do Purpose Driven Modeling, vamos passar agora a falar sobre questões mais técnicas desta ferramenta de modelação Revit, nomeadamente sobre classes e famílias. E então, o que é que elas têm aqui a ver com o caso, diríamos assim? No ambiente Revit, um aspecto muito importante ao modelar é perceber a hierarquia dos seus objetos e controlar as suas famílias. Para colocar esta ferramenta ao nosso serviço, temos mesmo de controlar as nossas famílias. Ser capaz de criar e customizar os nossos modelos de famílias é fundamental, de modo a que consigamos expressar a nossa visão, realmente colocar a ferramenta ao nosso serviço e não o inverso. Então, qual é a questão com as famílias do Revit? No Revit, tudo pertence a uma família e tudo está organizado numa hierarquia bem definida. Temos então as categories, que podem ser de modelo ou mutações. Depois temos as famílias, system families, que estão dentro do sistema e não podem ser criadas fora do sistema ou apagadas fora do sistema. Temos as component families, ou famílias de componentes, que são, portanto, descarregáveis, completamente customizáveis. E depois as in-place families, que são baseadas no próprio projeto. Portanto, são completamente customizáveis, mas não podem ser depois usadas noutros projetos. Estão baseadas no projeto específico onde elas são criadas. Depois das famílias em específico, temos então os tipos e os elementos. Atendendo à vastidão deste assunto, vou focar-me nas Model Families, especificamente System Families Composed by Layers e Customized Model Components. Portanto, aqui vemos alguns exemplos de System Families Composed by Layers, são famílias de sistema compostas por vários layers, e aqui embaixo alguns exemplos de famílias de componentes customizadas por nós. No Revit, as System Families Composed by Layers, isto é, as famílias de sistema compostas por vários layers, são Walls, Floors, Roofs and Ceilings. Para lidar corretamente com este tipo de famílias, é importante perceber os seus layers, as suas functions e location line, que passamos de seguida a explicar. Continuando a falar de famílias de sistemas compostas por layers, mas, como veem, mudando de ambiente, vamos dar aqui um exemplo de uma parede.
usando a parede como um exemplo. Portanto, as paredes são famílias de sistema compostas por várias camadas de diferentes materiais e espessuras. Existem 6 diferentes funções a escolher. Uma primeira, chamada Structure, é um layer que dá suporte às restantes camadas da parede. Depois há um outro layer em sequência chamado Substrate, que pode ser um material, por exemplo, tipo gesso cartonado, que funciona como fundação para outros materiais. Temos também um outro layer designado por Thermal Air Layer, que providencia isolamento e previne a penetração de ar. Depois, um quarto nível, um quarto layer, tipicamente utilizado para revestimentos exteriores, neste caso acabamentos exteriores, e um último layer, um penúltimo layer, desculpem, neste caso Finish 2, com um nível 5, normalmente utilizado a nível dos revestimentos interiores. Por último, temos um sexto layer, designado por Membrane Layer, que comumente previne a penetração de água, e esta membrana, por regra, tem 0 de espessura. Podem ver aqui neste exemplo que foi apresentado, portanto, nós temos aqui uma parede. Este layer, neste caso, que é um cerâmico tijolo-forado, será o Structure. Depois temos, de seguida, umas argamassas reboco. Depois poderemos continuar a ter outros substrates, que neste caso são a estrutura montante com a de rocha, de um lado e do outro. E por fim, neste caso, uma camada que nós atribuímos como finish de gesso cartonado. A questão mais importante a reter sobre a função é o número entre brackets. Este número indica a prioridade dos layers nas interseções, levando ou não à sua correta relação. Dando exemplo de algumas regras básicas, por exemplo, layers com prioridade 1 farão ligação com outros layers com prioridade 1, atravessando assim, ou cortando assim, todos os layers que estiverem no seu caminho. Layers que têm uma prioridade inferior não podem cortar layers com uma prioridade superior. Há, no entanto, uma exceção ao que referi acima, portanto, estas duas regras que referi acima, que é o facto de, se o layer estiver localizado dentro dos limites do core, estão a ver aqui o core boundary, portanto, se os layers estiverem no limite do core, eles podem cortar elementos com prioridade superior, desde que eles estejam fora do core. Portanto, como podem atestar, olhando para estes exemplos, temos aqui os layers com prioridade bem ordenada, fazendo a ligação das alvenarias e dos elementos mais leves em estrutura de gesso cartonado. E aqui o facto de termos mudado a localização dos layers para dentro do core faz com que não haja uma ligação tão bem controlada das várias camadas. E então, como podem atestar, quando estamos a criar este tipo de elementos, já estamos a tomar decisões de modelação com base em informação. Portanto, o melhor é mesmo termos um objetivo claro em vista. Depois de falarmos sobre os layers e as suas funções, vamos falar então dos layers e da sua location line, ou da linha de localização. A location line caracteriza a localização dos layers nos seus lados. Existem 6 possibilidades, nomeadamente o Finish Face Exterior, o Core Face Exterior, Wall Central Line, Core Central Line, Core Face Interior e Finish Face Interior. Dependendo da posição da parede no edifício, será mais adequado usar uma ou outra localização. Isto é também outro exemplo de decisão de modelação com base em informação, onde é importante ter o fim em vista, portanto, o purpose in mind.
A título de exemplo de situações que têm diferentes abordagens de modelação, dependendo do fim em vista, apresento 2 exemplos, um de obra nova e outro de reabilitação. Começando pelo da obra nova. Temos aqui uma parede de alvenaria de tijolo. Este tijolo, neste caso, estará a complanar com os elementos estruturais, os pilares da construção. Portanto, é um elemento estável. As outras camadas que serão adoçadas a este elemento têm que se comportar de modo a que, caso haja alteração do material, eles não se sobreponham a este elemento que será, digamos, o elemento âncora. Portanto, a location line destes elementos tem que ser bem decidida nesta fase para se poder acomodar ao projeto e não tenhamos que andar a fazer acertos manuais e, digamos, estas alterações sejam paramétricas, diria assim. O mesmo para as camadas de revestimento interior. No caso da renovação, ora, numa obra de renovação ou de reabilitação, existe um edifício pré-existente que convém que seja, digamos, feita a sua análise de estado de conservação e, neste caso, a título de exemplo, verificou-se que o revestimento exterior existente estava em mau estado, portanto, que não iria ser aproveitado. O modelo do as-built do edifício existente optou então por modelar esta camada de forma independente para poder demoli-la e a partir daí introduzir as outras camadas. Como veem, a forma de modelar tem implicações no bom comportamento, digamos, dos elementos constituintes do modelo e o melhor mesmo é ter o fim em vista para que não tenhamos de estar sempre a fazer esforços de modelação e o modelo se vá comportando, digamos, de uma forma saudável, digamos assim, ou bem encaminhada para o nosso fim em vista. Passando então agora a falar de famílias de componentes, ou Component Loadable Families. Estas incluem tudo o que não é família-sistema. Muitas famílias de componentes são elementos do modelo, mas também podem ser anotações ou outros elementos non-modeled. As famílias de componentes, portanto, podem ser host-based, requerendo um hospedeiro, como é o caso aqui desta porta, ela requer que exista uma parede, ou podem ser freestanding, como é o caso desta aqui, que não requerem um hospedeiro. Ao contrário das famílias de sistema, estas são completamente customizáveis pelo utilizador no editor de famílias, portanto, garantindo que se consegue haver expressividade também na criação destas famílias e, como tal, atendendo à vastidão do assunto, nesta apresentação vamos focar-nos nas famílias de modelo de componentes paramétricas, isto é, Model Parametric Component Families. Os passos genéricos principais a considerar ao modelar uma família de modelo de componente paramétrica, Model Component Parametric Family, são: qual é o aspecto que se pretende, o nível de detalhe que se pretende incluir, se o nível de detalhe vai mudar consoante as vistas, consoante a escala, escolher o template adequado, portanto pode-se escolher um de raiz ou escolher uma família que se tenha similar e fazer save as, portanto trabalhar a partir daí. Mas reter aqui uma questão importante, que a escolha do template é mesmo importante. Isto porque, apesar de ser possível a alteração da categoria da família após a sua criação, é melhor escolher corretamente desde o princípio. No entanto, ao contrário da categoria, a escolha de se a família depende ou não de um hospedeiro não pode ser alterada depois da família estar criada. Daí que, se não tivermos a certeza se a família deve ou não ter um hospedeiro, é preferível modelarmos a família sem hospedeiro e, portanto, posteriormente incluí-la num template com hospedeiro, mas como, digamos, uma família dentro de outra família. Continuando com algumas regras importantes a reter.
estamos a falar de famílias paramétricas, portanto, é muito importante, antes de começar, digamos, a criar os objetos que irão constituir o desenho da nossa família, utilizar planos de referência que funcionarão como o esqueleto da nossa família. Depois, atribuir a esses planos de referência parâmetros dimensionais que os vão, digamos, guiar, que vai guiar esse esqueleto. Verificar se esses parâmetros dimensionais que permitem à família ser paramétrica estão a funcionar, portanto, verificar se os planos de referência estão a responder aos parâmetros dimensionais, e só depois de verificar que este esqueleto tem a flexibilidade e que é paramétrico como nós o desejamos, é que se pode começar a criar a geometria que vai ficar alocada a esses planos de referência. Daí garantimos que serão os planos de referência a guiar a geometria e a torná-la paramétrica. Outros aspectos importantes a ter em conta ao modelar as nossas famílias de componentes. Mantê-las o mais simples possível. Utilizar nomenclatura standard. Se possível, incluir parâmetros standard ou parâmetros que tenham, digamos, a mesma forma de construção do seu nome, como noutras famílias que criamos. Usar shared parameters sempre que pensamos que esta informação poderá ser necessária para ser incluída numa tabela, ou quando nos apercebemos que determinados parâmetros se repetem em várias famílias. E deixar, uma última dica, deixar dicas na forma como lidar com a família que se criou, para que outros que venham a utilizá-las mais tarde saibam como lidar com ela. A título de exemplo, no caso das minhas filhas, sempre que as deixo com algum familiar, a gente diz, olha, tenha atenção a isto, atenção àquilo, ela precisa disto, precisa daquilo. Portanto, no fundo, ajudar a quem vai, no fundo, a seguir lidar com com as famílias que criamos, a saber lidar com elas e a não ter problemas de gestão das mesmas. Então, quando é que devemos criar as nossas próprias famílias? Na minha opinião, sempre que não encontramos o que queremos nas bibliotecas de famílias online. Como referi anteriormente, ser capaz de criar e customizar as nossas famílias é fundamental, de modo a que consigamos expressar a nossa visão e realmente colocar a ferramenta ao nosso serviço e não o inverso. Portanto, dediquem-se à modelação de famílias, criem e nutram as vossas famílias de modo a não limitarem a vossa criatividade. Como espero ter conseguido, agora vocês estarão sensíveis ao facto de que modelar para extrair quantidades e para permitir o planeamento 4D está muito próximo de construir. Para modelar bem, com este objetivo, é necessário perceber de construção. É por isso que eu costumo dizer que ao modelar sinto que estou a construir virtualmente. Isto é altamente entusiasmante, gratificante. Ser um arquiteto perceber construção e adaptar a sua forma de modelar do princípio a este fim em vista, com tal fim em vista, toda a gente envolvida no ciclo de vida de um determinado empreendimento pode beneficiar de um modelo BIM bem modelado e, diria eu, sintonizado. Um modelo BIM para estar ao serviço de todas as partes envolvidas. Depois de abordarmos o tema Purpose Driven Modeling, vamos agora começar um novo capítulo chamado Smart Libraries Being Picky, isto é, bibliotecas inteligentes e ser exigente. De novo, com base na ferramenta Revit, que é o programa de modelação que nós utilizamos, a vossa biblioteca BIM de elementos em Revit consistirá, sobretudo, de famílias de componente escolhidas de repositórios online e de famílias que vocês modelaram. Eu digo consistirá, sobretudo,
porque mais à frente irei partilhar uma dica que será útil para vocês armazenarem e gerirem as famílias de sistema, as que estão dentro do sistema. Ora bem, uma biblioteca de objetos BIM saudável e fácil de navegar é a chave para um trabalho mais eficiente. Imagine como é que se sentem quando passam tempos infinitos à procura daquela família em específico e não a encontram. Eu sei como é que me sinto. E não é nada bom. Portanto, com o crescimento exponencial da comunidade de utilizadores BIM, soluções de armazenamento online de famílias começam a surgir. Algumas implicam pagamento, outras não. Mas, na minha opinião, antes de dar o salto para soluções como as que agora referi, é instrutivo controlar o básico no que respeita a organizar e armazenar famílias em casa. O salto para uma plataforma online que lê automaticamente conteúdo e depois auxilia na procura será após um passo fácil e natural. Neste sentido, é por isso que irei focar agora em algumas dicas que vos irão ajudar nas vossas tarefas bibliotecárias BIM. Se queremos criar objetos cujo conteúdo não é apenas inteligível no ateliê, mas também fora dele, é recomendável que sejam integradas propriedades estándares de objetos. Em especial, se estamos a digitalizar produtos de produtores. A NBS, por exemplo, criou um set de standards para as propriedades das famílias de objetos com o objetivo de definir, como eles dizem, High Quality BIM Objects and providing consistency in the content and structure of these objects. Ao que eles acrescentam, NBS BIM Object Standard means that manufacturers or designers creating their own objects for practice and project-specific purposes can now do so to a common standard enabling greater collaboration, efficiency and more meaningful information exchange. Estes são alguns dos estándares recomendados, a nível de classificação, de nomenclatura e do level of detail and level of information. Tem aqui, digamos, uns links para poderem visitar a página da NBS e fortemente recomendo, se estão a começar a vossa biblioteca BIM, que sigam estes estándares. Estes são estándares já testados com uma visão global, incluindo em relação a normas ISO e já estão em utilização. No entanto, se considerarem um esforço não adequado aos vossos objetivos, sigam pelo menos as recomendações que aqui irei explanar de seguida. Estas são recomendações que não contradizem os estándares da NBS, algumas delas são até complementares e posteriormente poderão dar o salto para estándares mais, digamos, transversais com facilidade. Ora viva, novo ambiente de gravação, continuando no tema, neste caso em partilhar convosco algumas dicas para a organização das vossas bibliotecas de famílias. No que respeita à atribuição de nomes às famílias, o naming families, o critério para a construção dos nomes deve ser claro e facilmente inteligível. Se querem que as famílias sejam utilizadas, façam com que sejam facilmente utilizáveis. Portanto, algumas regras base para as famílias tailor-made. Ter presente estándares nacionais ou internacionais. Idealmente adotar um standard. Utilizar o prefixo do ateliê de modo a que sejam facilmente identificáveis as famílias da vossa autoria no browser, como está aqui ilustrado, neste caso MC no ateliê de arquitetura. Mas, se é uma família específica de um projeto, deverá ter em conta ou deverá conter um prefixo que identifique esse projeto, porque é específico desse projeto, portanto, e terá características próprias. Se estão a utilizar um standard LOD, considerem adicionar o LOD no nome da família como um sufixo. Isto ajudará a auditar o modelo e detectar famílias com maior ou menor granularidade de informação. Também indica ao utilizador o nível de detalhe que pode esperar dessa família em específico. E como veem aqui, nesta construção do nome de famílias de componentes, conseguimos identificar claramente determinados campos que nos vão descrevendo, digamos, a família e o que é esperado dela.
Para além de dar nomes às famílias, é também importante controlar a nomenclatura ou como se criam os nomes para os tipos dentro dessas famílias. Por exemplo, ao criar uma família de componente paramétrica, deverá ser considerado um critério para cada tipo. Os nomes dos tipos de famílias também devem ser fáceis de perceber por futuros utilizadores da família. Portanto, assumir sempre que qualquer outro, para além de nós, poderá utilizar os conteúdos que criamos. Regra base para os tipos de famílias paramétricas. O nome deve ser claro relativamente à diferença entre tipos e brevemente descrever o parâmetro que muda. Por exemplo, aqui neste caso, temos sempre uma medida vezes outra e, por regra, aqui no escritório, nós sabemos sempre que a primeira corresponde, digamos, à largura e a outra à altura. Neste caso aqui. No que respeita às famílias os tipos das famílias de sistema, aconselhamos a utilizar o prefixo do ateliê, de modo a que sejam facilmente identificáveis os tipos da vossa autoria no browser de outros provenientes de links. Utilizar prefixos das suas características principais, de modo a que sejam fáceis de identificar também no browser. E a descrição deve ter em conta critérios de nomenclatura estabelecidos e ser o mais curta possível. Utilizar sufixo com espessura total, que evita ter de abrir o editor de famílias de sistema para poder ver essa informação. Aqui embaixo, alguns exemplos desse caso. Portanto, temos aqui, por exemplo, uma parede genérica que foi criada pelo nosso ateliê, é genérica, é uma parede e tem a espessura como sufixo. Sobre os parâmetros, uma das recomendações que posso partilhar é não se sobreestimulem a família com demasiados parâmetros. Os parâmetros são ótimos, mas quando muitos podem tornar a família difícil de gerir. Portanto, limitar o número de parâmetros para 5 ou 6 no máximo. Regras base para dar nome aos parâmetros. Utilizar o prefixo do ateliê de maneira a que dentro do editor da família seja fácil distinguir os parâmetros criados por vós e aqueles que vêm por defeito no template da família. A título de exemplo, vemos aqui estes parâmetros, por acaso, foram todos criados por nós e começam com o prefixo do ateliê. Criar um parâmetro que sirva como comentário e que descreva como os parâmetros da família devem ser usados, especialmente útil em famílias complexas, como é o caso desta aqui. Portanto, nós criamos aqui um parâmetro MC-info Learn About the Parameters, onde é um parâmetro de texto, onde colocamos aqui, digamos, indicações de como se deve, digamos, lidar com esta família. Organizar os parâmetros numa ordem clara, ao colocá-los na categoria adequada, neste caso estamos aqui nas Dimensions, e também dentro de cada categoria numa ordem adequada. Portanto, como colocar os conteúdos que criamos sob controle? Depois de standardizar o conteúdo da vossa biblioteca Revit com uma solução de nomenclatura consistente para famílias, tipos e parâmetros, o próximo passo é dar estrutura aos conteúdos dessa biblioteca. Regras base para bibliotecas de famílias de componentes. Definir uma estrutura de pastas simples, pastas e subpastas. Poderão utilizar uma estrutura de pastas organizadas por categorias, por exemplo, do Revit, ou podem definir uma ao vosso critério. Deve ser fácil para os utilizadores entenderem. No nosso caso, aqui no ateliê, por uma questão de um critério que criamos, foi organizar as famílias por categorias, porque é algo com que a gente lida diariamente e que estamos muito interiorizados. Depois de criar um thumbnail 3D da vossa família, de modo a conseguir pré-visualizar o seu conteúdo. Isto ajudará em momentos de pesquisa. Após dar-vos algumas recomendações de como organizar as famílias de componentes, passaremos para recomendações de como organizar famílias de sistema. Portanto, as famílias de sistema, como o nome indica, estão dentro do sistema, logo não são
carregáveis ou loadable. Elas incluem tudo o que é construído em software e não pode ser manipulado pelo utilizador no interface. Portanto, as famílias de sistema não podem ser criadas ou apagadas. No entanto, a maior parte destas famílias, como paredes, pavimentos e coberturas, podem ter mais do que um tipo. Então, onde é que se armazena esta informação? Por regra, ou normalmente, estão armazenadas no template de projeto. Mas imaginem que a vossa biblioteca de famílias de sistema começa a ficar muito grande. Isso pode trazer informação e peso desnecessário ao nosso template de projeto e, por sua vez, aos nossos projetos, trazendo informação que não vai ser utilizada, portanto, tornando ainda mais pesado os nossos fecheiros de projeto. É por isso que eu recomendo que organizem os tipos das vossas famílias de sistema num fecheiro autónomo, uma espécie de um fecheiro de projeto autónomo, para o efeito. Um bom exemplo é a Biblioteca do Reino Unido, que vem com o Revit. Na Biblioteca do Reino Unido, eles criam ficheiros de projetos específicos para várias famílias de sistema, por exemplo, fences, floors, railings, walls, etc. E organizam-nas numa espécie de estaleiro desta forma. Tornando assim o template, neste caso estamos a ver paredes e aqui railings, neste que eles se chamam fences, tornando desta forma o nosso template de projeto mais leve, só com o essencial, e quando é necessário ir buscar determinado elemento, vamos a estas pastas e fazemos copy-paste dos elementos para dentro do nosso projeto. A gestão de tempo entre responder a projetos e organizar o backstage do nosso ateliê de arquitetura tem que se lhe diga. E como devem imaginar, nem sempre há tempo para organizar o backstage, fazer as nossas house chores. No entanto, há cerca de 5 anos atrás, decidimos empreender a classificação de objetos da nossa biblioteca e da nossa base de dados para especificações. Portanto, após algumas pesquisas, decidimos abraçar o sistema de classificação Uniclass 2015. Mergulhamos então nesse esforço titânico porque pretendíamos ligar os objetos dos nossos modelos de projeto com a nossa base de dados para especificações e, com isso, melhorar a nossa eficiência na criação do mapa de quantidades e trabalhos que acompanha o projeto de execução. No contexto da metodologia BIM, a eficiente gestão de informação de um projeto de arquitetura começa por saber quais são os objetivos a atingir, isto é, a que propósitos a modelação deve responder. Daí o subtítulo da minha apresentação, The End in Mind. O modelo digital pode dar resposta a diversos usos, propósitos, sejam eles a de elaboração de estudos de eficiência solar, análise energéticas, a extração de mapa de quantidades e trabalhos, estimativas orçamentais, o planeamento de construção, o apoio à gestão e manutenção de um dado edifício, etc. No entanto, uma vez que os nossos projetos que desenvolvemos aqui no ateliê são encomendas com o objetivo de serem construídas, um dos grandes objetivos do nosso ateliê é elaborar um modelo virtual que nos permita, na fase de projeto e execução, extrair de uma forma automatizada o mapa de quantidades e trabalhos e a estimativa orçamental, que normalmente é uma dor de cabeça. Isto é, orientar a forma de modelar e inserir informação no modelo digital do nosso projeto, de modo a que seja possível, através de processos digitais, automatizar a extração dos referidos documentos. Ao longo do nosso percurso, fomos testando diversas abordagens para atingir o objetivo de automatizar a elaboração do mapa de quantidades e trabalhos e da estimativa orçamental. Começamos por criar uma base de dados em Excel com o descritivo dos trabalhos e criamos um código para identificar esse descritivo. Esse código era também colocado no elemento digital correspondente no nosso modelo virtual de projeto e, a partir daí, num processo mais ou menos automatizado, conseguíamos extrair esses documentos. Este era o moodboard de inspiração, o plano estratégico, o esquema estratégico de inspiração afixado na parede do nosso ateliê. Aqui podem ver base de dados, o Excel que nós utilizávamos o Navisworks para fazer a leitura do modelo, depois eram combinados no fecheiro final, num documento Excel final, com o mapa de quantidades e trabalhos, a estimativa de custo de construção.
Este processo, apesar de já bastante ágil, ainda não estava no ponto que queríamos. Portanto, envolvia ainda muitos processos manuais e a utilização de demasiadas ferramentas. Nós sabíamos que era possível otimizar este processo. Era necessário repensar os standards que utilizávamos e o método digital implementado. Precisávamos apenas de um empurrãozinho para dar esse salto. Portanto, aqui vemos um esquema, digamos, do workflow que utilizávamos para extrair quantidades, informação, portanto, de produtores, preços e as tabelas da Uniclass estavam, digamos, organizadas numa folha Excel que era a base de dados das especificações. A partir do modelo BIM e utilizando a ferramenta de Navisworks, extraíamos um Quantity Report, por sua vez era combinado com a base de dados e que produzia o layout final do mapa de quantidades e trabalhos e da estimativa de custo de construção. Estando integrados como parceiros do mestrado internacional BIM A+, a lecionar a disciplina BIM na arquitetura, tivemos a oportunidade de propor um tema de trabalho que focava precisamente na análise crítica do processo que utilizávamos e viabilizar, através de programação, a ligação do nosso modelo digital com uma base de dados. Como podem ver aqui, o tema era Coordinated Specification and Quantity Takeoff through Digital Modeling. O mestrado internacional BIM A+, que é uma parceria entre a Universidade do Minho, a Universidade Politécnica de Milão e a Universidade de Ljubljana. E o problema a resolver era How to Re-engineer BIM-based Specification and Quantity Takeoff Processes in order to make them more automatized, accurate, integrated, faster and cheaper. O trabalho foi desenvolvido pelo aluno, portanto, estudante de mestrado, Lucas Lima Vieira. Portanto, o arquiteto Lucas Vieira, um estudante, como vos disse, do mestrado BIM A+, integrou a nossa equipa e foi feito um trabalho de fundo de standardização e de reequacionamento dos processos de desenho digital, sempre com o tal fim em vista. O resultado do nosso trabalho foi o TAI, um acrónimo para Technical Information Exchange. Portanto, é uma aplicação que liga uma base de dados ao modelo digital do nosso projeto e que extrai de forma automática o mapa de trabalhos e quantidades e a estimativa de custo de construção. O TAI envolve requisitos de modelação, uma base de dados e uma ferramenta digital. Neste slide podemos ver um modelo digital de um dos nossos projetos que foi medido com recurso ao TAI e o respectivo mapa de quantidades e trabalhos e estimativa orçamental que foi extraído automaticamente. Portanto, temos aqui o modelo digital que foi medido, os elementos que são medidos são escondidos e ficam visíveis aqueles que não foram medidos, também permite uma verificação visual se há alguma coisa em falta, e aqui temos, digamos, o documento final em Excel com as medições e a estimativa. O TAI, como o nome indica, faz uma ligação entre uma base de dados e um modelo digital de projeto, ou depois extraindo o Coordinated Report. A base de dados estruturou-se em Access e está em constante crescimento. É nesta base de dados que se constrói o código do elemento que irá ser introduzido no objeto digital respectivo. Esse código deriva do sistema de classificação Uniclass 2015, ao qual é acrescentado um sufixo. Como podem ver aqui, temos aqui Lightweight Mansory Mortars, o seu código do sistema de classificação Uniclass, ao qual é acrescentado um sufixo. Portanto, este código existirá, portanto, tanto na base de dados como no modelo digital do nosso projeto. A base de dados contempla, digamos, a construção do código do elemento, a sua organização a posteriori no documento final, que será o mapa de quantidades de trabalho e a estimativa orçamental,
e uma estimativa de custo de construção. Toda esta informação, incluindo o seu descritivo, fica associada ao código deste elemento, que por sua vez, como eu disse há pouco, é colocado no elemento do modelo digital. E o TAI depois lê esta informação. Passo então a apresentar dois exemplos de construção do código de elementos. Neste primeiro exemplo, vamos fazer a construção de um código para uma pintura mate base aquosa da marca Cine, modelo Sinaqua, cor a definir. Passa a publicidade. Como vos indiquei, o código parte do sistema de classificação Uniclasse, portanto, temos aqui uma primeira parte, que é esta aqui, que é o código de sistema Uniclasse, que identifica os Waterborne Matte and Flat Finishes, portanto, pinturas mate base aquosa, ao qual nós acrescentamos um sufixo que é constituído com um máximo de 4 campos. O primeiro campo começa sempre por uma letra, que é para conseguirmos diferenciar qual é que é, digamos, o código original da Uniclasse e o nosso sufixo. Neste caso, este A2 identifica o produtor da Cine, o subproduto Sinaqua e termina aqui com cor a definir, mas poderia ir até uma quarta diferenciação. Por fim, temos este código que está aqui, que irá ser colocado no elemento digital do nosso projeto. Outro exemplo de construção de código do elemento, desta feita de um elemento, digamos, de uma família de componente, ao passo que a anterior era de uma família de sistema, uma parede. Temos então que queremos caracterizar, dar um código a porta de madeira genérica, portanto não tem nenhuma marca associada, que é para ser colocada no exterior e que é para ser restaurada, portanto ela já existe e terá uma ação de restauro. Começamos pelo código de classificação da Uniclasse, Wood Dorset, portanto portas de madeira, e depois acrescentamos, a partir daqui, o nosso sufixo, que neste caso só tem 3 campos, poderia ter 4, mas só tem 3. Um primeiro que diz quem é o produtor, neste caso é uma porta genérica, até foi criada por nós, o desenho da nossa autoria. Distinguimos, no caso das madeiras, se é para ser exterior ou interior, porque as madeiras de exterior têm características específicas diferentes das de madeira interior, portanto, neste caso é uma porta genérica exterior e que terá uma ação de restauro. Portanto, este código que está aqui é o código que depois será colocado no elemento digital do nosso projeto. Portanto, com o TAI, conseguimos uma simplificação dos procedimentos. Este é um mapa de processos que implementávamos antes de criarmos o TAI, antes de utilizarmos o TAI. Tínhamos a nossa ferramenta de modelação, tínhamos uma base de dados em Excel, a partir do Navisworks extraíamos as quantidades da nossa ferramenta de modelação, Revit. Esse documento que era em Excel era concatenado, portanto era cruzado com a nossa base de dados. Isto envolvia ainda muitos processos manuais que eram, digamos, que eram muito fáceis de cometer erros e um processo que transitava entre várias ferramentas. Este é então o mapa de processos com o TAI. Temos, portanto, a nossa ferramenta de modelação e uma base de dados em Access. Dentro da ferramenta de modelação temos um aplicativo, um add-in, que é o TAI, que lê de forma cruzada, portanto, faz a inter-relação entre a informação digital que está dentro do nosso modelo e a informação que está dentro da nossa base de dados, extraindo a partir daí o documento final, que é o mapa de quantidades e trabalhos e a estimativa de custo de construção. E aqui vamos poder ver um pequeno vídeo do TAI em ação. Portanto, começamos aqui pelo manuseamento da base de dados, a procura de elementos, etc. E a extração das quantidades através do plugin do TAI, dentro da ferramenta de modelação Revit. Dá para escolher a fase,
faz a leitura, esconde aquilo que leu e começa a imprimir na folha de Excel os elementos que encontrou com o seu respectivo descritivo e estimativa de custo de construção. Detecta também aqueles elementos que porventura não tenham código de classificação, etc. Faz essas notas. E aqui o documento final, pronto para ser publicado. Portanto, este trabalho de investigação e aplicação prática desenvolvido no contexto do mestrado internacional BIME+, como nós como parceiros, o arquiteto Lucas Vieira como mestrando e como orientadores deste trabalho o professor José Granja e o professor Miguel Azenha, este trabalho foi recentemente publicado num artigo de jornal, num jornal Architecture, Structures and Construction, portanto publicado numa revista internacional. O artigo é intitulado Framework for Semi-Automatized Construction Specification and Quantity Takeoff in the Context of Small and Medium Architectural Design Offices. O artigo deriva, como vos disse, da dissertação de mestrado de Lucas Vieira, escrita em colaboração connosco, aqui no ateliê em particular comigo, com José Granja e com Miguel Azenha e supervisionado pelos três. Portanto, esta tese de mestrado foi defendida em 2019 no contexto do Programa de Mestrado Internacional BIME+, como vos digo, levado a cabo pela Universidade do Minho, Ljubljana e o Politécnico de Milão. Este artigo está disponível para ser consultado. Se tiverem interesse, por favor, vejam. A extração semiautomática do mapa de quantidades e trabalhos e estimativa orçamental, como poderão verificar, derivou da integração de um sistema de classificação, que foi extremamente importante para a organização da informação. No entanto, a utilização no modelo de informação digital de um sistema de classificação, Uniclass 2015 ou outro, tem o potencial para dar resposta a vários usos objetivos dentro da metodologia BIM. Mas o mais importante é o facto de permitir que todos os agentes envolvidos possam compreender a mesma linguagem dentro de um ambiente colaborativo. Aqui podem ver esta imagem, todos estes elementos, estes atores, estão a pedir a mesma coisa, mas ninguém se entende. No entanto, se os vários intervenientes num dado projeto utilizarem a mesma forma de comunicar, neste caso, estão a comunicar através do sistema de classificação Uniclass, estão todos a pedir a mesma coisa, estão a pedir Aluminium Window Units, as janelas de alumínio, a comunicação torna-se universal e a partir daí podem executar os seus usos objetivos sem terem que reeditar profundamente ou mesmo que fazer um dado modelo de informação digital BIM para atingirem os seus objetivos. Esta é a nossa visão, a de elaborar modelos de informação de um dado projeto com informação útil e consistente que possa extravasar os limites da nossa produção no ateliê de arquitetura. A integração na nossa gestão de informação do Sistema de Classificação Uniclass 2015 oferece-nos esse caminho. E este trabalho de classificação dos nossos objetos e informação com o Sistema de Classificação Uniclass 2015 e a tradução de parte das suas tabelas começou como um trabalho autónomo e isolado. Felizmente, no entanto, um grupo de pessoas em Portugal ligadas à indústria, à AEC, também tinha esta visão e daí surgiu o projeto C-Class, do qual somos parceiros, tendo contribuído com a nossa experiência na utilização do Sistema de Classificação Uniclass 2015. Sistema este que, dentro de muitos analisados, foi selecionado como o sistema base para facilitar a economia circular na construção, introduzindo um sistema de classificação de informações sobre construção otimizado para a sustentabilidade. O sistema de classificação, Uniclass ou outro que se adote, tem o potencial para dar resposta a vários usos objetivos dentro da metodologia BIM, mas o mais importante é o facto de permitir a que todos os agentes envolvidos possam compreender a mesma linguagem dentro de um ambiente colaborativo e ao longo do ciclo de vida de uma dada construção. Dentro então deste tema Thriving for Machine Reading, Diving into Standards,
Terminando este tema, apresento aqui algumas imagens, umas brincadeiras, onde mostramos aqui a nossa equipa, de facto, a construir o modelo digital. Nós sentimos verdadeiros empreiteiros virtuais, onde modelamos os nossos projetos, cujos elementos estão carregados com informação útil que é inserida de acordo com os objetivos a atingir. Como veem aqui, temos o sistema de classificação e o código do nosso elemento. Neste outro, também, uma estrutura montante gescartonado, tem o código de classificação associado e o respectivo código do elemento. Espero que tenham gostado e que trespasse que no nosso ateliê estamos sempre inquietos e à procura de formas de inovar e melhorar para a nossa performance e de eliminar trabalho redundante, de modo a que possamos ter mais tempo para fazer o que os arquitetos fazem, que é pensar sobre a arquitetura. Este processo não tem fim, mas não desesperem, isso é que dá pica. Passamos agora, digamos, ao tema final também desta apresentação, que é Basics when Modeling Architecture, algumas dicas ao modelar a arquitetura, e estão aqui organizados com estes pontos, digamos, algumas sugestões ou recomendações a seguir quando se está a modelar arquitetura. Importantíssimo, antes de tudo, é georreferenciar o modelo de modo a permitir a ágil federação dos outros projetos envolvidos. Isto é essencial. Se a arquitetura, que normalmente começa o projeto, não garantir isto desde o início, poderá trazer problemas complicados, digamos, na fase de coordenação de projetos. Definir bem os levels, digamos, no programa Revit, cada level irá corresponder, por norma, a pisos ou a elementos de referência dentro do projeto e alocar bem os elementos modelados aos levels. Se esta relação estiver bem estabelecida, o modelo de projeto ganha propriedades paramétricas. Por exemplo, imaginando que se está a começar um estudo prévio de um edifício em que se estima que a diferença entre pisos é, por exemplo, 2,5 m, mas depois verifica-se que terá que baixar, por alguma questão, para 2,40 m. Se os elementos estiverem bem alocados aos levels, consegue-se fazer, digamos, movimentar os levels sem que haja comprometimento na relação dos elementos do modelo. Outra nota, no caso da reabilitação de edifícios, ponderar bem se em fase de projeto se deve utilizar os mesmos levels ou níveis da construção existente, o as-built do edifício existente, ou criar novos levels para a fase da proposta. Algo a considerar e a ponderar durante a elaboração do projeto. Outro aspecto importante também, outra recomendação importante, é definir bem as grid lines que estabelecem métricas importantes que o projeto deve cumprir. Por vezes, as grid lines da arquitetura podem não corresponder diretamente às grid lines de outras especialidades, mas podem-se depois, a partir daí, criar relações. Pensar na modelação como uma construção virtual de um futuro empreendimento, neste sentido, modelar com as categorias de Revit adequadas. Floors para pavimentos, ceilings para tetos, walls para paredes, etc. Portanto, não utilizar em sítios estranhos categorias que não são correspondentes. Exemplos de erros frequentes. Um rodapé de uma cozinha, que é um wall, ou uma estante modelada, que são floors e walls. Portanto, isto não é de todo recomendado, pode trazer depois problemas na leitura do modelo futuramente, quer para extrair quantidades, quer para outras análises. Ao modelar, para extrair quantidades, deve-se delinear uma estratégia de modo que as unidades de medição com que se pretende medir determinado elemento sejam pensadas à cabeça. Metros lineares, metros quadrados, metros cúbicos, unidades de verdadeira grandeza, etc. Neste sentido, deve verificar-se se a categoria do Revit que se está a utilizar oferece, nos seus parâmetros integrados, as unidades que são necessárias. Caso contrário, deve-se encontrar estratégias, fórmulas matemáticas ou criação de parâmetros associados a essas categorias para conseguir obter essas unidades. Estamos a falar no sentido de modelar para extrair quantidades. Poderemos sempre, em último caso, recorrer a peças desenhadas, detalhadas, que expliquem determinado elemento e que o dimensione e utilizar como unidade de medida o valor global, por exemplo, o mobiliário de cozinha, o armário roupeiro,
uma peça específica que não dê para medir pelas unidades de medida que estão aqui exemplificadas. Relativamente a elementos sem expressão gráfica no modelo, ou que a sua modelação resulte num esforço não justificável, por exemplo, ações como limpezas ou tratamentos, materiais como mata-juntas, primários, pinturas, etc., mas que a sua leitura a partir do modelo seja necessária para constar no mapa de quantidade de trabalhos, requerem estratégias alternativas. A título de exemplo, por exemplo, a utilização de parâmetros customizados associados aos elementos que irão receber utilizar esses acabamentos, ou a utilização de um placeholder, um objeto independente para conter essa informação. Espero que tenham gostado da nossa apresentação. Termino aqui com outra imagem inspiradora disto, o que é construir um modelo digital dentro do ambiente de arquitetura e carregar esse modelo com informação. Recomendo esta frase do Steve Jobs: "Stay angry and stay foolish", sejam também criativos. E muito obrigada e espero que seja inspiradora e instrutiva esta apresentação que aqui vos deixo.